Olá, tudo bem? Aqui é a professora Priscila Reis. E para a nossa aula de organização, sistemas e métodos, hoje falaremos sobre as principais dificuldades para implementar a gestão por processos. Entendemos sobre a eficiência, eficácia e efetividade dentro das organizações, os quais as mesmas são de extrema importância no que diz respeito à estrutura e tomada de decisão. Quando eu falo em eficiência, eu falo em processo. Quando eu falo em eficácia, eu me refiro direta e indiretamente aos resultados alcançados pela organização. Então, eu preciso implementar, esse gerenciamento por processos dentro da organização, tendo em vista que a gente vive este presente uma era chamada Era da Globalização, e mais precisamente a Era da Globalização acoplada à Era digital das organizações. Então, essa Era da Globalização, ela é marcada pela alta competitividade. Não é mais aquela competitividade a qual estávamos acostumados a conviver, analisando somente o ambiente interno. Agora a gente tem que analisar as ameaças e as oportunidades no ambiente externo. Estamos falando pela alta competitividade entre as organizações que buscam principalmente o crescimento e o lucro. Bom, as empresas elas precisam ser capazes, de oferecer produtos e serviços inovadores, ou seja, ser muito mais efetivo. O que é efetividade no mundo hoje, nessa presente era da globalização, dentro das organizações, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de análise de ambiente, do ponto de vista de visão sistêmica, olhar como um todo? É justamente ser assertivo, atender a real necessidade desse meu consumidor. Então, em um ambiente dinâmico, então essas empresas elas precisam ser capazes de oferecer produtos e serviços inovadores em um ambiente o qual estamos, que é tido e caracterizado por ser dinâmico, por ser transitório. O que é transitoriedade? É mudança constante. É marcado por uma forte experiência de consumo desse cliente, que está cada vez mais exigente e em busca de constantes novidades, conforto. A gente tem que tomar como prova, devemos ter como exemplo o que estamos vivendo agora. As organizações elas devem se moldar, elas devem apresentar mudanças de comportamento, mudanças de estrutura, mudanças na arquitetura de seus processos, das suas atividades em si, para atender este cliente, para proporcionar forte experiência de consumo desse cliente, que está cada vez mais exigente. E eles querem inovação, constantes inovações naquilo que eu estou oferecendo para eles, não é verdade? Então, essa corrida frenética, ela tem levado as organizações justamente a buscarem mudanças significativas em sua arquitetura de processo, no desenvolvimento, por exemplo, desses serviços e produtos, desses bens ou serviços, justamente para tornarem-se aptas a gerenciar de forma muito mais eficiente e gerar resultados plausíveis e eficazes aos seus processos de negócio. Bom, com isso, elas visam responder demandas de mercado mais rapidamente. Hoje existem inúmeros mecanismos para que isso aconteça e para que as mesmas consigam entregar melhores produtos e serviços a esses clientes e com uma maior produtividade, pensando sempre na diminuição dos desperdícios
e dos defeitos desses produtos, evitando essa reversa na comercialização, tá? Então, nesse contexto, surgiu a necessidade de gerenciar esses processos dentro da organização, sistemas e os métodos utilizados. Então, a gente consegue transformar a forma como as organizações gerenciam o seu fluxo de trabalho tradicional. Se eles estão acostumados a um fluxo de trabalho, esse fluxo de trabalho precisa ser moldado, modificado, isso quer dizer que eu necessito de aplicar, de praticar, de coordenar e organizar a gestão por processos, modificando, moldando a arquitetura estrutural das minhas organizações, certo? Então, vamos lá. Tendo como base a utilização desse livro, Repensando a Gestão por Meio de Processos. Como diversas empresas nesses últimos dias, eles têm se frustrados em relação aos resultados de suas iniciativas. Justamente nesse livro, e a equipe de Leandro Jesus, que é a equipe que desenvolveu esse artigo, o qual estou lendo para vocês e explanando, teve como base a gente entender, dentro desses livros, quais são as dificuldades, quais são as vulnerabilidades e desafios para melhorar as estratégias empresariais, tá? Então, a atividade operacional de baixo valor agregado, sem o uso devido do alinhamento com as estratégias empresariais, elas não funcionarão. Então, o que isso quer dizer, professora? Que eu preciso trabalhar o nível estratégico, que está lá no ápice, o nível gerencial ou tático, que é no meio, e o nível operacional. Eles precisam se comunicar de forma efetiva. Então, vamos lá. Então, levando em consideração esse livro, a gente conseguiu retirar, por exemplo, algumas formas que são destacadas aqui abaixo, e alguns problemas comuns, justamente quando eu aplico a implementação da gestão por processos. Um dos principais fatores, uma das principais intempéries é tida pela falha na comunicação. Olha que interessante, Ao mesmo tempo, a gente vê inúmeros canais sendo criados para facilitar, junto à tecnologia, para facilitar o andamento do processo, e mesmo assim a falha na comunicação é um dos destaques tidos como problema na implementação da gestão por processo. Então, falhas de comunicação. Uma grande dificuldade para implementar a gestão por processos, ou seja, eu entender o fluxo da atividade da minha organização e, se necessário, modificá-la, são as falhas de comunicação. É sempre importante informar os colaboradores das organizações dos planos, benefícios envolvidos dentro de uma gestão de processos, mostrar a importância de modificar, às vezes, a maneira com a qual estão trabalhando, Então, eu preciso modificar e gerenciar isso. A comunicação adequada ela, além de ser assertiva, ela incentiva o empenho e o comprometimento de toda a equipe e ainda combate o medo da mudança. Mudança hoje dentro das organizações é algo que a maioria dos brasileiros temem, Então, a gente escuta muito falar em resiliência. O que é resiliência? É se adaptar à mudança. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre gestão da mudança e quanto a mesma é importante para as organizações, para a implementação dos sistemas e métodos utilizados dentro e fora da organização, tá? O outro problema comum que é destacado na implementação da gestão por processos
é a falta de patrocínio da alta administração. Peraí, então vamos lá. Diríamos que este é um problema muito clássico, embora a gente não perceba, mas sim. Sabe-se também que a falta de apoio da alta administração, ela influencia de forma direta o comprometimento, a união e a cooperação dos colaboradores de diferentes áreas envolvidas dentro desse gerenciamento e implementação de gestão por processos, né? Então tem uma citação aqui de Burton, de 2010, onde ele argumenta que quando o nível estratégico da organização não demonstra explicitamente apoio dos projetos de gestão por processos, os demais níveis organizacionais, eles relutam em destinar esforços e tempo para contribuírem com essas práticas, né, essas boas práticas de melhorias. Então, a BPM são boas práticas de melhorias, tá? Então, essa resistência, ela tem diversas origens que a gente precisa entender. Desde a falta de conhecimento sobre esse assunto, tem questões políticas, julgamento pelo desempenho, não querem ser medidos e principalmente o medo da mudança. Infelizmente, é um dos destaques, né, a essas questões de resistência. Eles não acreditam no retorno desse investimento ou não se sentem beneficiados com este investimento, com esse patrocínio. Então, a solução mais usual é o agendamento de reuniões que sejam assertivas, que sejam estratégicas, onde precisarão traçar planos. Esse diálogo e a aproximação também são necessários para demonstrar os benefícios da gestão por processos e o impacto dessa gestão no crescimento do lucro do negócio. Então, levando a liderança a participar de forma ativa em reuniões de níveis táticos e operacionais. São as camadas mais baixas da organização, segundo, né, a Organização Sistemas e Métodos, segundo a OSM. Então, na tomada conjunta, essa tomada de decisão precisará, a partir daí, ser conjunta, né, justamente para integrar as áreas, para que haja uma integração entre as áreas envolvidas, entre os stakeholders, que são os stakeholders, as partes interessadas e envolvidas. Outro ponto ali, vamos dizer assim, que é destacado como um problema na implementação da gestão por processos, é deixar de gerenciar o desempenho dos processos. Muitas organizações ainda desconhecem ou não possuem um bom controle sobre o funcionamento de seus processos dentro de sua empresa, da sua própria organização. Isso é fato. Então, o resultado disso é a criação de indicadores de desempenho, que refletem resultados pontuais de departamentos, definido como uma gestão funcional focada numa visão mais vertical. O que isso quer dizer? Que eu preciso criar indicadores que mostrem o desempenho ali de cada departamento, tá? E que seja muito mais funcional. Por exemplo, produção, né? Atendimentos dia, tudo isso são indicadores que me indicam, né? Algo que me indica o desempenho ali, em consequência, surtem resultados. Assim, as medidas e a avaliação de desempenho acabam centradas no desempenho funcional das áreas e dos indivíduos, quando deveriam, né, focar justamente no resultado do processo. Eu não tenho que pensar na pessoa em si, mas se esse processo está sendo eficiente para que a organização consiga alcançar resultados muito mais plausíveis. Então, a medição é algo ainda muito utilizada justamente para controlar o desempenho financeiro e as áreas funcionais, sendo que a gente tem que modificar esses indicadores, né,
a medição do desempenho, ela tem que ser moldada e ser voltada para melhoria e implementação contínua, tá? Para os planos de melhoria contínua e não para avaliar pessoas. Porém, a medição centrada em processo, ela requer um foco muito mais abrangente dentro da organização, justamente por isso, porque os indicadores atrelados a estratégias e que reflitam os resultados globais dos processos, eles são voltados para implementar, para melhorar, tá? Outro problema destacado na implementação da gestão por processos é a falta de visão do processo ponta a ponta. O que isso significa? Bom, esta é uma dificuldade que tem relação com a limitada visão. A gente falou muito sobre visão linear e visão sistêmica. A visão linear é quando as pessoas só conseguem observar os pontos que estão à sua frente. A visão sistêmica, ela já abrange o todo. Eu consigo analisar o ambiente interno, aquilo que eu tenho de ponto forte e ponto fraco, e implementar e melhorar. E eu vou além, né? Eu analiso o ambiente externo, tudo aquilo que eu tenho de ameaça e oportunidade que interfere, né? Essas variáveis que interferem direta e indiretamente a minha tomada de decisão, tá? Então, essa é uma dificuldade que tem relação com a limitada visão sobre os processos interfuncionais das empresas. Um dos principais fatores é quando os participantes tendem a ver seus processos de forma departamental, tá? Então, esses são os principais fatores. Onde a análise, ela foca problemas pontuais, que eu acabei de dizer para vocês, gerando problemas de integração nessas áreas, como, por exemplo, cultura de procurar culpados, responsabilidades mal definidas, objetivos e metas voltadas ao departamento, dificuldade de visualizar o cliente, indicadores baseados do desempenho do departamento em si. Então, eu estou aplicando uma visão muito linear, muito limitada para a implementação de gestão de processos, tá? Então, este problema ele pode ser solucionado através da implementação da prática, né, dessas questões de boas práticas de melhoria, como não só uma disciplina de gestão corporativa, mas também que tende a empresa como uma articulação de seus processos, gerenciando-os de forma horizontal, capacitando e formando especialistas, definindo objetivos e metas para estes processos e focando no cliente, ou seja, aplicar a real visão sistêmica. Outro problema, né, que pode ser destacado e muito comum na implementação de gestão por processos é a falta de medições financeiras. A falta de controle e mensuração dos gastos financeiros tem sido outro fator, né, muito complicado, tido como muito complicado para o comportamento dessas organizações, baseadas em projetos e implementação de gerenciamento por processos. Por quê? Porque a identificação dessas informações ela é importantíssima, pois os ganhos financeiros obtidos, né, elas justificam o investimento dessa implantação de gestão por processos. Por quê? Porque elas priorizam novos projetos, conquistam o apoio da alta administração, tá? Então, o que a gente percebe? Que é destacado nesse artigo algumas das dificuldades tidas como uma das mais, vamos dizer assim, uma das mais importantes, né, a serem levadas em consideração na hora de gerir a mudança, principalmente para implementar gestão por processo. Mas existem inúmeras outras relacionadas que precisam também ser observadas e mitigadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Falta de priorização na melhoria, falta de alinhamento dos processos à estratégia competitiva da organização, falta de definição clara dos responsáveis, né, por esses processos,
falha na definição do gestor, do alto escalão, nossa, isso é crucial. Indefinição das responsabilidades, falta de recursos direcionados aos projetos, falhas na identificação de pessoas, né, chave para a participação dessas discussões, né, e falta de incorporação das práticas de gestão de processo na rotina de todos, né, na rotina desse trabalho que envolva todos. E para as próximas aulas, a gente vai entender também esses outros fatores tidos como problemas. E o próximo passo é justamente deixado para a organização, planejar as ações e solucioná-las. Para vocês entenderem melhor e não ficar muito vago, eu trouxe um videozinho aqui, na verdade, é uma forma bem lúdica e interessante de transmitir o conceito de um novo método interno de gestão, né, que diz respeito à gestão por processos. Aqui fala sobre o resultado de uma animação, onde tem, vamos dizer assim, tem todo um desenho articulado ao entendimento do que significa e de uma forma bem didática e simples a gestão por processos. Vamos assistir? O dia a dia de uma organização parece fácil, mas a gente sabe que não é. São muitas tarefas que exigem toda a nossa atenção e desafios que surgem o tempo todo, reduzindo o tempo para organizar e melhorar nossos processos de trabalho. Isso sem contar os problemas que caem de paraquedas todos os dias. Entre essas dificuldades, aparecem alguns problemas bem comuns. Primeiro, o problema obscuro. Aquele que é tão complexo que parece impossível de ser resolvido. Demanda tempo e um esforço especial. E muitas vezes nos sentimos incapazes de encontrar uma solução satisfatória. O segundo, a rotina corrida. Com o dia a dia cada vez mais intenso, acabamos não parando para encontrar formas mais eficientes de realizar nossas tarefas. Por isso, é necessário organizar e analisar informações para otimizar nosso dia a dia. Por último, o abismo. Mesmo depois de encontrar uma solução, nós sabemos o quão difícil é fazer com que ela saia do papel e realidade. Da forma que traz os resultados planejados. E é para resolver problemas assim que elaboramos a metodologia de gestão por processos. Pense nela como uma forma de alinhar objetivos, engajar a equipe e melhorar a performance para alcançar os resultados. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Por meio dessa metodologia, os processos de trabalho são estruturados para ajudar a solucionar problemas e aumentar a eficiência. Isso é feito implementando projetos de melhoria e transformação, auxiliando a gestão do dia a dia e alinhando os processos de trabalhos com a estratégia. Para representar a metodologia de gestão por processos, criamos um framework que é dividido em 3 grandes etapas. A primeira é dedicada à execução de projetos de melhoria e transformação, que visam resolver os problemas mais complexos da organização. A segunda etapa é para a otimização do dia a dia, elaborando e implantando ritos de gestão para que os processos sejam constantemente analisados e melhorados. E a terceira etapa é para diagnosticar o quanto os processos de trabalho estão alinhados aos resultados e estratégia corporativa, identificando possíveis mudanças de rota ou procedimentos durante o percurso. Precisando de uma mãozinha? Entre em contato com a gente e saiba mais. Bom, pessoal, só para consolidar, foi dito no vídeo sobre framework. O que é o framework? É justamente a junção de técnicas, de boas técnicas, de conhecimentos, de ferramentas, que faz com que, né, essa junção faz com que eu melhore o meu processo, eu melhore a minha atividade, tá? Nas próximas aulas, a gente dará continuidade também a assuntos de cultura departamental
por processo, né? Como eu vou modificar, como eu vou moldar, como eu vou melhorar, né? A minha cultura departamental, de forma a surtir muito mais resultados, de forma a surtir resultados plausíveis no que diz respeito às organizações, aos sistemas e aos métodos, tá? Muito obrigada!